Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje, na primeira leitura, começamos a ver como o povo de Israel começam a partir do Egito em direção à terra dos pais, a terra prometida. Então, algumas informações na primeira leitura são muito interessantes, porque primeiro tem um número muito grande de pessoas. Eram cerca de 600 mil homens a pé. Por que um número tão grande? Se entende que nesse número, que é um número exagerado para o número de pessoas da época, que o autor sacro, o hagiógrafo, está querendo dizer que todo o povo de Israel, desde aqueles que estavam lá no Egito, com todas as gerações futuras, partem juntos, vão juntos para a terra prometida. Porque a terra que o Senhor deu aos pais, e que lembram, quando nós passamos pela história dos patriarcas, com Jacó, eles saem da terra prometida em direção ao Egito. E aí então agora é Deus que, naquela ocasião já, Deus tinha dito: eu te conduzirei para o Egito e depois eu vou resgatar, retirar o meu povo. E é agora que ele está fazendo com Moisés isso. Mas tudo aquilo que pertencia ao povo de Israel deve ser libertado com ele. Por isso então que vão com eles todos os rebanhos. Mas não só, alguns outros povos que vão também. É o aspecto da universalidade da salvação que é apresentado. Aquilo que se prometia a Abraão e que vai sendo realizado neste momento que Deus vem em favor do seu povo. Mas, para mostrar também que saíram às pressas, que não tinham tempo de preparar nem o alimento, partem na precariedade do alimento. Eles vão ter pães ázimos. E assim vai dizer a leitura: a permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. 430 anos quer dizer tem uma dura escravidão, que sai daquela primeira acolhida, porque José era o segundo homem do Egito para serem escravos. E a leitura de hoje termina assim: aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Essa noite, em honra do Senhor, deve ser observada por todos os filhos de Israel em todas as suas gerações. Então aqui está o motivo da narração. O motivo da narração é um motivo ritual, para justificar aquele rito que o povo de Israel deve fazer na noite pascal, como memória daquele fato que foi contado então no livro do Êxodo. Deus entra na história do seu povo de um modo definitivo para salvá-lo. Naturalmente nós cristãos lemos isso como imagem. A Páscoa do Antigo Testamento ainda não é plena, porque ainda vai permanecer a morte, por exemplo, o sofrimento. É a Páscoa de Cristo que vence a morte, que é figurada nessa Páscoa aqui do Antigo Testamento. E não só, essa é uma Páscoa reduzida, ainda que se fala de tantos homens, de tantas pessoas que estão ali, mas sabemos que essa Páscoa atinge aquele grupo que está ali. Depois se torna este evento memória para as gerações futuras. A cada vez que o povo de Israel está sofrendo, vai se recordar que, olha, Deus fez isso por nós quando os nossos pais eram escravos no Egito. E por isso nós podemos confiar que Deus de novo vai entrar na nossa história, como na Babilônia, para nos salvar. Mas essa Páscoa, este evento grandioso e mais belo ainda vai ser o momento que eles vão passar mesmo em direção à terra prometida, atravessando o mar, mas assim é uma grande manifestação da grandiosa epopeia do nosso Deus, mas que ainda é pequena em relação à Páscoa do Novo Testamento. É figura, porque ali Deus salva não somente um povo, mas Deus salva todos os povos através da morte e da ressurreição do seu Filho. Por isso, na noite da Páscoa, nós vamos ouvir assim, na oração, depois da narração do livro do Êxodo, se grandes coisas Deus fez no Antigo Testamento,
muito mais ele fez na nova Páscoa através de seu Filho. É este muito mais que nós esperamos, porque nós cristãos lemos o Antigo Testamento a partir do Cristo. É o Cristo que é o nosso exegeta, e ele é realização das figuras apresentadas no Antigo Testamento. Então, hoje no Evangelho nós temos, de um lado, os fariseus que têm um plano para matar Jesus. Então, Jesus, ao saber disso, se retira. Mas esse que é visado pelos fariseus, que tem um plano para matá-lo, é aquele que tem um projeto de vida. Porque o evangelista Mateus vai assim dizer: grandes multidões o seguiu a Jesus, e ele curou a todos. Então, aquele que querem presentear com a morte, ele presenteia com a vida. É ele o nosso Deus e Senhor. Então, o autor Mateus, que conhece bem o Antigo Testamento e o seu auditório também conhece, então ele vai citar um texto de Isaías, do servo sofredor, e vai dizer assim: eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Então, Jesus é apresentado por Mateus como aquele que é, em mais de um momento ele cita, o servo do Senhor, como aquele que é realização dessas profecias do Antigo Testamento. De fato, os cristãos, quando ouviam isso, que para o povo de Israel era e é um mistério, um membro do povo de Israel, quando ouve esse texto, não sabe precisar de quem se está falando. É de todo o povo de Israel ou é de um personagem específico? Se é um personagem específico, é o Messias? Para nós não tem dúvida. Os 4 cânticos do servo do Senhor, que nós escutamos todos os anos, pelo menos uma vez na Semana Santa, ele foi escutado desde cedo pelos cristãos. O Evangelho de Mateus testemunha isso como figura, anúncio, imagem, profecia de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que realiza essas profecias. Mas chama a atenção, nesse cântico, o aspecto da mansidão, que é essa que Jesus mostra nessa passagem do Evangelho de hoje. Os fariseus começam a arquitetar a morte de Jesus. Jesus não reage. Ele, ao invés de revidar, ao invés, por exemplo, de conclamar a multidão para apoiá-lo e ir contra os fariseus, ele se retira daquele lugar e vai para o outro local, não para chorar as suas mágoas, não para ficar ali pensando como salvar a sua vida, mas se coloca em uma relação daquele que transmite a vida. Vai curar todos aqueles que se apresentam, todos os membros da multidão. Claro que para nós é belo escutar isso de Jesus, é belo escutar a apresentação do nosso Deus com essas palavras, com essa visão. Um cordeiro manso, levado ao matadouro. Mas, meus irmãos, essa página do Evangelho deve falar para nós, para a nossa vida, hoje. Ou seja, em uma sociedade que é muito centrada sobre a violência, e reconheçamos, abandonemos o nosso discursinho de Brasil como terra de paz, terra sem guerra, porque nas nossas ruas morrem mais pessoas do que em muitos conflitos do mundo. Olhem os números. É nessa nação, a maior nação católica do mundo, e que tem tantos que são cristãos como nós, é nessa nação que nós devemos evangelizar. É nessa nação que nós devemos ser a encarnação do Evangelho. Devemos ser Cristo para os nossos irmãos. Abaixemos as armas, abaixemos a nossa vontade de ficar defendendo ideologias, projetos, partidos de uma divisão sem fim, para que defendamos o ser humano na vida, como faz Jesus, e demos a vida por um homem, sim, este homem é Jesus. Por ele vale a pena dar
tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.